Bom dia, e aí pessoal do nono, beleza? Estamos aí na nossa segunda aula de História. Eu não sei se todos conseguiram ter acesso à primeira aula, o pessoal, mas eu vou estar colocando aqui Vou dar um resuminho básico aí daquela primeira aula, porque o nosso conteúdo ele é uma sequência, tá? A gente está vendo o Brasil, a gente viu o Brasil quando ele declara a sua república, tá? O Brasil está dividido em dois momentos, a República da Espada e a República das Oligarquias, tá? No caso, a República da Espada é quando os militares assumem o poder, tá? Quando eles declaram a República e eles assumem o poder, tá? No caso aí, no livro de vocês, a República da Espada, vocês vão encontrar ela a partir da página 66, ela fala da República da Espada, tá? O governo de Deodoro da Fonseca, tá? Então, vocês vão pegar essa parte da República da Espada. Isso aí eu cheguei a explicar para vocês lá na escola, tá? É a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. No caso, eles tiram o poder moderador que tinha no período da República, né? Então, tem esse período aí que os militares estavam no poder, tá? Ele tem no livro de vocês, e logo depois dessa República da Espada, começa a República das Oligarquias, pessoal, tá? Na República da Espada, os dois militares que ficaram aí no poder, nós temos o Teodoro da Fonseca, que o Marechal também é o Floriano Peixoto, você tem o Floriano Peixoto, que são os dois que se destacam. Logo em seguida, nós temos a República das Oligarquias, tá? Que era as famílias ricas governavam o Brasil. Eu preparei um slide aqui para vocês, eu tinha passado na aula passada, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? E essa República das Oligarquias, vocês vão encontrar ela lá na página 74. A partir da página 74 tem essa República das Oligarquias, tá? Uma das coisas que marca a República da Oligarquia, pessoal, é o voto de Cabresto, que é do período do coronelismo, do período que os coronéis mandavam, tá? E a outra coisa que marca também é a política café com leite, que é a alternância de poder de São Paulo e a alternância de poder de Minas Gerais. Essas duas regiões, elas alternavam-se no poder. Aí eu coloquei, olha o slide aí. República Velha, de 1889 a 1930. Tá? A República da Oligarquia. Oligarquia, governo de poucos, tá? Então era só das famílias mais ricas, tá? Foi um período que o Brasil foi controlado pelos cafeicultores da região sudeste, especialmente de São Paulo e de Minas Gerais, tá? Ela teve esse nome República Café com Leite, ou pessoal, por causa desses dois estados. São Paulo era o grande produtor de café, e Minas Gerais era grande produtor de gado, de derivados de leite. Por isso, República Café com Leite. Eu cheguei a explicar na aula passada e eu também falei para vocês aí, acho que durante as aulas, antes de parar as aulas, eu falei um pouco sobre isso. Nós temos o voto de Cabresto, que era um voto onde as pessoas, os funcionários, eram obrigados a votar no político, que no caso os coronéis mandavam, tá? O voto de cabeça, pessoal, era um voto em troca, no caso, de um emprego, de um cuidado médico, de uma cesta básica, tá? Então, é um negócio que podemos dizer que existe até hoje, né? Tá? Os coronéis eram quem mandavam nesse período, tá? Principalmente na região do Nordeste, na região do interior, eles obrigavam o pessoal a votar em quem eles queriam, tá? Essa imagem mostra bem. Uma coisa interessante é que nesse período o voto era aberto, então não tinha como você mentir. Às vezes você chegava no local, você vota em quem? E aí a pessoa tinha que falar de lá em quem ela votava. E normalmente os coronéis, eles estavam ali armados com seus jagunços, como eram chamados, capangas, né? E acabava a população se sentir intimidada e acabava votando em quem, no caso, eles mandavam, ou neles próprios, tá? Então, essa aí foi um resuminho aí da política das oligarquias. Tem no livro de vocês lá
como eu falei, da página 74, 75, 76, 77, ela fala tudinho, até a página 80 ela fala dessa questão da República das Oligarquias, tá? Que as duas principais regiões que governavam o país nesse período aí era, no caso ali, São Paulo e Minas Gerais, beleza, pessoal? Então, só para finalizar essa revisãozinha aí da aula passada, nós temos, então, esse período da República das Oligarquias, ele se caracteriza pelo poder dos coronéis, pelo voto de cabresto, né? Ele se caracteriza pela República Café com Leite, que era Minas Gerais e São Paulo que governava. Foi um período que a base da economia do Brasil era a exportação de café, tá? O café era o carro-chefe da economia, tá? O café era o carro-chefe da economia. E o Brasil, nesse período aí da República das Oligarquias, ele acabou não investindo muito na industrialização do país. Esse investimento na industrialização do país, ele foi acontecer somente no período da Primeira Guerra Mundial, tá? Quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, que a Europa que mandava produtos para o Brasil estava em guerra, não tinha como ela produzir, então o Brasil teve que investir na indústria, tá? Ele teve que investir na indústria para ter produtos industrializados aqui. Interessante lembrar que os primeiros donos dessas grandes indústrias eram cafeicultores, porque eram os caras que tinham a grana para investir no setor industrial, tá? Então, a indústria no Brasil, podemos dizer que ela só se inicia, pessoal, durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi um período que teve que ter a indústria aqui, porque não via mais produtos da Europa, tá? A construção, só para finalizar essa parte, a construção da democracia no Brasil foi um processo lento, que continua em andamento, tá? E tem ainda suas limitações. A gente vê que a nossa política, ela tem muita limitação, tá? E a política de antes, ela projeta a política de hoje, tá? Que a gente está vendo aí no jornal toda hora, o governo fala uma coisa, depois fala outra, então, até hoje, a nossa política, a nossa democracia, ela tem as suas limitações, beleza? Pessoal, durante a República, essa República das Oligarquias, teve várias manifestações populares no Brasil, tá? Hoje a gente vai estar vendo essas revoltas. Teve a revolta da vacina, teve a revolta da chibata, que eu vou estar passando para vocês hoje, tá? Teve também Canudos, tá? Que teve uma revolta em Canudos, uma região que fica na Bahia. Tem o cangaço também ali de Lampião, que a gente vê muito em filme, em seriado que passa, tá? Então eu vou apresentar para vocês, eu preparei um slide, eu vou colocar aqui, só um minutinho aqui, deixa eu pegar, abrir aqui o slide para vocês, só um pouquinho. Vocês podem estar acompanhando, pessoal, essa questão aí das revoltas no livro de vocês a partir da página 85, beleza? Vamos começar com a revolta da vacina, tá? Ela dá lá na 86, tá? Vou abrir o slide aqui para vocês, que a tela já está compartilhada, tá? Então, essa aí é a revolta da vacina, pessoal, tá? A revolta da vacina foi uma manifestação popular que a cada dia ela aumentava, ela também acabou tendo até uma parte de uma crise econômica, foi uma revolta urbana, tá? Que principalmente a população pobre que fez essa revolta. Só para vocês entenderem, o pessoal, em 1902, Rodrigo Alves, que era o novo presidente do Brasil, ele queria fazer uma reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha construções irregulares, não tinha saneamento básico, e uma boa parte da população vivia doente. E então foi feita uma campanha para reformular a capital do país, que no caso o Rio de Janeiro era a capital do país naquela época, tá? Aí
Então, chamaram um sanitarista, o Oswaldo, o médico, que era o Oswaldo Cruz, ele foi nomeado como diretor da saúde pública e ele recebeu plenos poderes para fazer uma reforma. Entre essa reforma, pessoal, teve essa questão da vacina, que ele criou uma vacina obrigatória para a população para conter a febre amarela, entre outras, a peste bubônica, tá? Que era a antiga peste negra, né? Então, ele criou uma vacina e ele obrigou a população a tomar essa vacina. O problema, pessoal, foi que aconteceu o seguinte: não teve uma campanha de conscientização para que era vacina, ele simplesmente acabou obrigando as pessoas a tomar vacina. E ele também fez uma reforma urbana na cidade, que vários casarões que tinham muitos ratos, ele mandou destruir essas casas se elas não se adequassem. Então, muitos casarões abandonados que viviam a população de ex-escravos, que vivia a população pobre do Brasil, eles foram expulsos das suas casas, e foi nesse período aí que iniciou as favelas no Rio de Janeiro, tá? Então, eu coloquei aí para vocês, ó, uma reforma urbana que retirou a população pobre do centro da cidade, derrubando vários cortiços, que é esses casarões abandonados, né, que morava muita gente, e outros tipos de habitações mais simples. Então, ele foi derrubando tudo, ele foi destruindo tudo, tá? Então, aí teve a campanha da vacinação obrigatória, que colocada em prática em novembro de 1904, embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta, tá? Em alguns casos, agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando uma revolta nas pessoas. Isso acontecia pois a população não sabia o efeito da vacina. Aí tem uma imagem que eu coloquei para vocês, que era uma imagem de uma novela que teve aí na emissora de TV aqui no Brasil, que mostra uma mulher sendo vacinada à força, tá? Então, eles vacinavam as pessoas à força, igual eu tô falando, era uma vacina que tinha um caráter, um objetivo positivo, mas não teve uma campanha de conscientização sobre essa vacina. E pensa, o pessoal acabou de ser expulso da área central da cidade, teve a casa destruída, foi morar lá no morro. E ainda quando eles estão lá no morro, o povo vai lá e aplica a vacina. Teve até várias histórias que surgiram, e até inimigos políticos do Rodrigo Alves, que falava para a população pobre que essa vacina era para matar essa população, porque eles já expulsaram eles do centro, agora eles queriam exterminar a população. Então, isso era uma mentira, né? E então, acabou levando que o povo se revoltasse. Aí tem essa charge aí que mostra o sanitarista, o pessoal com a vacina para aplicar no povo, e o povo falando que não queria ser vacinado, tá? Eu até tenho uma imagem aqui também, que eu peguei, que eram os capoeiristas que lutavam contra a polícia, porque eles não queriam ser vacinados, tá? Eles não queriam receber essa vacina, tá? Então, essa aí foi a revolta da vacina. Vocês vão encontrar no livro de vocês na página 86 e na página 87. Tá? A próxima revolta que teve também no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi um importante movimento social ocorrido no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Ela começou no dia 22 de novembro de 1910. Pessoal, tem essa imagem aí do navio para vocês, do navio de guerra, porque foi o seguinte: a revolta da Chibata, ela ocorreu na Marinha, porque a escravidão já tinha sido interrompida, já não tinha mais escravidão, mas os marujos, o pessoal que trabalhava na Marinha, se você cometesse algum delito, alguma coisa errada durante esse período que você estava na Marinha, você era sentenciado a chibata. Eles te davam 50 chibatadas, 100 chibatadas, até 200 chibatadas, tá? Então, o líder da revolta foi o João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, a primeira revolta que teve um negro na frente mesmo, tá? Por isso que ela ficou muito famosa, tá? O líder da revolta foi o João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. Ele redigiu uma carta reivindicando o fim dos castigos
físicos, e a melhoria na alimentação, e a anistia, que no caso era o perdão pela revolta, né, para todos os que estavam participando dessa revolta, tá? O João Cândido, ele sequestrou um navio de guerra, igual esse que vocês estão vendo aí, ele pegou os canhões desse navio de guerra, direcionou esses canhões para a cidade do Rio de Janeiro e falou que se as reivindicações dele não fossem atendidas, eles iriam bombardear a capital, no caso do país, eles iriam bombardear o Rio de Janeiro, tá? Então, o João Cândido, no início, ele teve as suas exigências concedidas pelo governo, falaram que iam parar com os castigos físicos, que eles iam ter essa anistia, que eles iam ser perdoados, que eles não iam ser julgados e nem presos, por isso aí, beleza? Então essa foi a revolta da Chibata, uma revolta que teve a participação do primeiro negro como líder dessa revolta, que era contra os castigos físicos que os marinheiros eram submetidos. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, logo depois que eles receberam perdão e tudo voltou ao normal e parou os castigos físicos, teve uma outra revolta na Marinha, onde aproveitaram essa outra revolta, o governo reprimiu essa outra revolta, e pegaram o João Cândido e outros que tinham participado da revolta da Chibata e prenderam eles, tá? Prenderam eles, uns foram deportados lá para o Amazonas para trabalhar na retirada da borracha, outros acabaram sendo mortos em prisões, acabaram matando o pessoal. O próprio João Cândido, que era o líder, ele foi internado no hospital psiquiátrico, taxado como louco, só que aí depois ele foi solto, mandaram o hospital psiquiátrico, falou que ele não tinha nenhum problema de insanidade mental, falaram que ele não era louco, e aí ele acabou sendo solto, ele acabou falecendo muito pobre, tá? Aos 89 anos, em 1969, tá? Ele acabou morrendo. Então, a revolta da Chibata foi uma revolta de marinheiros que era contra os castigos físicos que eles passavam, que eles eram levavam chibatadas, tá? Então, a revolta da Chibata, ela ficou famosa porque teve o primeiro líder negro das histórias da revolta, que era o João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro. De início, eles tiveram as suas reivindicações atendidas e logo depois, infelizmente, acabaram sendo presos, tá? Então, a revolta da Chibata vocês vão encontrar, pessoal, no livro de vocês aí, na página 87, e na página 88 tem essa revolta da Chibata. Logo depois, pessoal, nós temos aí um movimento operário também, tá? No Brasil teve um movimento operário, tá? Que eu vou falar um pouquinho para vocês, tem na página de vocês, na página aqui, deixa eu ver para vocês, na página 88, tá? Com o desenvolvimento da indústria e da urbanização, muitos bairros de operários surgiram em várias cidades, tá? Esse pessoal, eles eram submetidos a longas jornadas de trabalho, trabalhavam muito, tá? E eles também moravam em locais muitas vezes perigosos, insalubres, que não tinham um saneamento básico, tá? Então, com o passar do tempo, foram organizadas as primeiras associações operárias, que se inspiravam em movimentos que ocorria na Europa, tá? Esses movimentos operários aí começaram a ganhar força, principalmente ali na região de São Paulo, onde se mantinha várias indústrias no país, no Rio de Janeiro também, tá? Mas principalmente em São Paulo, por causa do grande número de indústrias que tinha na região de São Paulo. É interessante frisar essa ideia aí, que até hoje no Brasil, o local que tem mais indústria, o estado que mais tem indústria, pessoal, é em São Paulo, que tem aquela região do ABC Paulista até hoje, tá? Por que em São Paulo tem muita indústria? Porque quem mandava no Brasil durante a República das Oligarquias eram os cafeicultores da onde? De São Paulo. Então, esses, como eu falei para vocês há um tempinho atrás, os paulistas, que eram os cafeicultores, eles que investiram na industrialização do país,
Eles que investiram na industrialização do país no período da Primeira Guerra Mundial. Então, eles concentraram a indústria ali em São Paulo. Ó, lá na página do livro de vocês, na página 89, ela tem lá, ó, em 1907, a luta operária por uma jornada de trabalho de 8 horas diária teve greve, eles queriam uma folga semanal, eles queriam diminuição da hora de trabalho, iniciou com greve, tá? Na indústria, tanto na construção civil, quanto na indústria, quanto na indústria de alimentos, né? E os metalúrgicos, tá? Isso aí está tudo lá na página 89. Em vez de negociar com os patrões, os governantes reprimiam violentamente os protestos, tratando de não deixar isso se espalhar pelo Brasil inteiro, essa questão social, tá? Então, era muito difícil ter uma negociação com os patrões, com os donos das empresas, porque o governo já ia com a polícia, ele proibiu greve no Brasil, ele já ia com a polícia lá e reprimia violentamente todos que estavam naquela manifestação por melhores condições de trabalho. Lembrando que nesse período da industrialização do Brasil trabalhavam homens, mulheres e crianças, tá? O homem ganhava mais, como até hoje ainda em muitas empresas os homens ganham mais. As mulheres ganhavam menos que os homens e as crianças ganhavam menos que as mulheres e menos que os homens, tá? Então era uma sociedade totalmente desigual, tá? E fora que muitas crianças, pessoal, trabalhavam de forma perigosa e poderiam até perder algumas partes do corpo aí durante o trabalho nessas indústrias. Tem tudo isso aí, tem no livro de vocês, na página 88, que fala dessas condições de trabalho. Tem na página 89, que mostra também mulheres, crianças, homens trabalhando nas indústrias, tá? Uma grande família que tinha nesse período aí, de 1910, ela é a família Matarazzo, pessoal, que eu acho que eu já cheguei a comentar. Era uma das famílias mais ricas do Brasil e uma das famílias mais ricas do mundo, essa família Matarazzo. Elas que tinham grandes indústrias espalhadas pelo nosso país e também na região de São Paulo, beleza? Tá? Outra revolta que teve muito importante para finalizar foi a revolta de Canudos, pessoal. Canudos era uma cidade, era uma região na Bahia. Lembra que eu falei para vocês que os coronéis eram os caras que mandavam em tudo, principalmente no Nordeste? Tá? Eles mandavam principalmente na região do Nordeste, e aí o povo era submetido a tudo que os coronéis falavam, tudo que os coronéis mandavam, e também era submetido ao poder da igreja também, pessoal. Vou colocar aqui o slide para vocês um pouquinho, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. O governo da Bahia, com apoio de latifundiários, não concordavam com o fato de habitantes de Canudos não pagassem impostos. Viveram sem seguir as leis estabelecidas. Afirmavam que Antônio Conselheiro, que era o líder dessa comunidade aí, desse arraial de Canudos, defendia a volta da monarquia. Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança de impostos, era contrário ao casamento civil que tinha que ser pago. Ele afirmava que era enviado por Deus e deveria de liderar o movimento contra a diferença e a injustiça social. Ele também foi muito criticado, ele era muito criticado pelo sistema republicano, como funcionava no período, tá? Canudos, pessoal, lá no livro de vocês, na página 90, era um arraial que teve no sertão da Bahia, tá? Esse arraial era uma comunidade que o povo que morava lá não pagava imposto, o povo não pagava imposto, o povo trabalhava era uma comunidade que todo mundo trabalhava junto, eles tinham as suas plantações que era para todos, eles tinham seu comércio que também era para todos, e foi uma sociedade que começou a se desenvolver e trazer a ira dos coronéis, porque os coronéis que mandavam em tudo, o pessoal deixou de obedecer aos coronéis e se mudaram para esse arraial, para essa comunidade de Canudos. Então, os coronéis ficaram revoltados com isso, porque eles perderam poder. E muitos dos seus funcionários deixaram também as fazendas onde
trabalhavam para os coronéis e começaram a se mudar para Canudos, porque lá a sociedade era mais igualitária, tá? O povo tinha direitos iguais nessa sociedade. A igreja também se revoltou, porque o Antônio Conselheiro, ele fundou uma igreja lá, ele fundou a igreja lá, e não obrigava o pessoal a ficar pagando imposto para o governo, imposto para a igreja, tá? Então, isso aí causou a ira, tanto da igreja quanto dos coronéis. Aí eu coloquei uma biografia aqui de Antônio Conselheiro. Conselheiro foi um beato, líder religioso, social brasileiro, tá? Ele nasceu no Ceará e acabou falecendo em Canudos. É considerado um fora da lei pelas autoridades nordestinas, tá? Antônio Conselheiro, ele peregrinava, ele andava pelo sertão do Nordeste, que o sertão do Nordeste era marcado pela seca, pela fome e pela miséria. Pessoal, a gente vê que é uma situação que até hoje é assim, né? O Nordeste ainda tem seca, tem fome, tem miséria, né? Uma coisa que vem lá de 1890, né? Muito antigo. Levando a mensagem religiosa para o povo, tá? Ele conseguiu levar um bom número de habitantes, milhares de habitantes para o seu vilarejo, que ele acabou fundando, e foi um vilarejo que acabou, como eu falei para vocês, despertando a ira dos coronéis e da igreja, e então os coronéis montaram um exército e foram invadir a comunidade de Canudos, onde as primeiras batalhas, o povo de Canudos venceu, tá? O conflito de Canudos mobilizou por 12 mil soldados e dezenas de estados brasileiros, distribuído em 4 expedições militares. Foi necessário, pessoal, ter 4 expedições militares para destruir o arraial de Canudos. Em 1897, na 4ª expedição, os militares, no caso, conseguiram destruir o arraial. O conselheiro acabou sendo morto. Os militares incendiaram todo o arraial, mataram grande parte da população que vivia lá e centenas foram aprisionados. Estima-se que morreram por volta de 25 mil pessoas. E a comunidade de Canudos foi totalmente destruída, tá? Isso aí tem no livro de vocês, lá na página 90, pessoal. Então, essa aí é a nossa aula de hoje, tá? Essa aí é a nossa aula de hoje, pessoal. Então, a gente viu um pouquinho, uma revisão da República das Oligarquias, a gente viu essas manifestações que teve na revolta, no caso, a revolta da vacina, a revolta da chibata e a última revolta, que foi a revolta de Canudos, essa comunidade aí que tentava lutar por uma melhor condições de vida aí. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado aí a todos. Espero que vocês gostem dessa aula. E qualquer dúvida pode estar mandando para mim lá no Clipe Escola, beleza? Um abraço aí a todos. Então, o nosso conteúdo hoje ele foi até a página 90. Tá, beleza, pessoal? E ele falou nós falamos um pouquinho da República das Oligarquias da página 74 até a página 90. Um abraço e espero rever todos daqui a pouco lá na nossa escola. Valeu? Beijo, pessoal.